De volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, vamos falar sobre os 100 anos do Seminário de São Pedro, aqui na frente desse prédio maravilhoso, com o reitor do seminário, Padre Valquimar Nogueira. Bem-vindo ao Boa Tarde Cidadão, Padre. Muito obrigado, Robson. É um prazer estar aqui com você. Um prazer tê-lo conosco. Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre a história, né, do que representa, do que significa esses 100 anos do Seminário de São Pedro. Bom, para nós é importante a história do seminário completar 100 anos, porque, em primeiro lugar, uma instituição que numa cidade completa 100 anos, independente de ser religiosa ou não, é um significado muito importante. Representa um mérito. Representa muita importância. Segundo, para nós que fazemos a história da Igreja de Natal, é um legado que fica, não só do passado, mas para o futuro, a história do Seminário de São Pedro. Nós vemos aqui essas pitangueiras, por exemplo, elas são da década de 30, na época da construção desse prédio. 89 anos aqui do nosso lado, só de pitangueira. Só de pitangueiras. O prédio foi construído por Dom Marculino, arcebispo aqui em Natal, com essa intenção de aqui serem formados os futuros sacerdotes da Arquidiocese de Natal. Então, a instituição como tal completa 100 anos, porque foi fundada em 15 de fevereiro de 1919. No dia do meu aniversário, dia 15 de fevereiro. Então, estamos aí comemorando também, né? Então, isso é a instituição. O prédio, este que nós estamos aqui, foi construído na década de 30, entre 30 e 33, com um esforço muito grande e com uma visão de futuro também de Dom Marculino. Nós vemos aqui que este espaço está bem distante da rua, né? Então ele teve uma visão de futuro para construir o prédio distante da rua e que pudesse então aqui hoje estarmos celebrando estes 100 anos. Maravilha. E eu gostaria de saber do Padre Valquimar também, reitor do Seminário de São Pedro, a respeito de fatos marcantes ao longo desses 100 anos que a gente pode falar e compartilhar com o nosso telespectador. Um fato marcante é, primeiro, o Concílio de Trento exigiu que todas as dioceses criassem os seus seminários. Isso em 1545 até 1563. Um pouco depois do Brasil ser descoberto. Praticamente. Quando a diocese foi criada em 1909, praticamente em 1912 já começou a existir por parte do bispo uma iniciação de formação de seminaristas, né? Em casas, na própria casa do bispo ou em outros lugares aqui da cidade de Natal. E então, de 1912 a 18 houve essa experiência, mas fechou porque o bispo faleceu e então os seminaristas foram estudar em outros lugares. Mas quando veio o segundo bispo de Natal, Dom Antônio dos Santos Cabral, começou então a preparar o terreno, comprando então um terreno aqui na Campos Sales, para a construção de um futuro seminário, que no caso foi realizado por Dom Marculino, não é isso? Mas um fato marcante na história da construção deste prédio é que Dom Marculino tocava piano, por exemplo. E ele chegava na casa das pessoas, começava a tocar uma música e depois perguntava quanto vale essa música, para que pudesse arrecadar fundos para a construção do seminário. Então isso é um legado também importante de Dom Marculino. Ele fez muito esforço e nas palavras dele que estão escritas nos livros de crônicas, nós vemos aqui aquele grande amor que ele tinha por esse prédio. O prédio em si fala a grandiosidade dele. Aqui vão ser formadas as pessoas que cuidarão do rebanho do Senhor. Isso é um fato importante. Que maravilha. Padre Valquimar, e vamos falar um pouquinho, não sei se você teria números que se recordasse para compartilhar com a gente. Por exemplo, quantos padres já foram formados aqui no Seminário de São Pedro? Olha, no seminário já passaram mais de 1.000 alunos. Mais de 1.000 alunos? Mais de 1.000 alunos. Desses padres, poucos foram ordenados. Aqui na diocese nós temos em torno de 200, mas nem todos são alunos deste seminário. Mas em torno de 200 alunos, creio que formados aqui desde aquela época do seminário. Mas os que não foram padres são leigos hoje na sociedade, alguns já falecidos, e que contribuem muito para o bem da sociedade, né? Por exemplo, temos aqui ex-alunos do seminário que foram reitores da Universidade Federal, temos alunos que são na área da política, do judiciário, enfim,
Os leigos que não Lembraria foram de alguns padres... desses nomes? Por exemplo... Que foi reitor, que foi Domingos presidente Gomes tribunal. de Lima foi reitor da Foi reitor da universidade. UFRN. Genibaldo Barros foi Genibaldo. reitor da universidade. E foi seminarista também? É ex-aluno desta casa também. Ah, que entendeu? bacana. Então são nomes que fizeram história. Sem contar que os reitores, dentre eles, o Monsenhor Valfredo Grugel foi governador do estado. Né? Depois Isso. que saiu da reitoria, foi governador do estado. Foi vice-governador, depois governador. Né? Então, foi vice de Aloysio Alves e depois Isso. governador. E outros dois reitores foram também deputados estaduais e ele, o Monsenhor Alfredo, deputado federal também. Bacana. Agora, Padre Valquimar, o que é de mais marcante para você nessa história dos 100 anos do Seminário de São Pedro, do ponto de vista de alguma experiência pessoal sua? Bom, eu não sou aqui do clero de Natal, eu sou do clero de Caicó, mas estou trabalhando em Natal há muito tempo já. Cheguei aqui em 98 para ser reitor, chamado por Dom Heitor, então fiquei de 98 a 2005, então um período de 7 anos de reitorado. De lá para cá, agora assumindo um novo mandato, a partir de 2016, vejo que muita coisa mudou. A cultura mudou, a concepção de certas ideias de formação também mudou e nós precisamos nos adaptar para isso. Hoje a igreja está mais flexível, tanto para com os fiéis, como também para com a formação dos padres? Algumas coisas, elas são perenes, não mudam. Outras coisas podem ser adaptadas e outras coisas nós precisamos, então, conseguir colocar dentro da formação, como, por exemplo, a tecnologia. A tecnologia é um exemplo importante sobre isso. Um exemplo de alguma coisa, por exemplo, que não se abria mão, que não teria mudado, e um exemplo de alguma coisa que mudou. Por exemplo, na minha primeira gestão, celular era uma coisa impossível para seminaristas usar, era uma coisa muito cara, né? Não se podia ter um celular porque as pessoas que ajudam no seminário poderiam compreender de forma diferente. Mas hoje não, hoje um celular qualquer pessoa tem. Então nós temos no seminário isso. O que pode se orientar é o bom uso deste celular, né? Que está inclusive no regimento do seminário isso. Como utilizar as redes sociais para não se expor indevidamente nem expor a instituição. E do ponto de vista digamos assim, do comportamento dos padres no dia a dia, nas paróquias, nas igrejas, o que é que antes não podia de jeito nenhum e hoje pode? Não, eu creio que a questão da liturgia na celebração, como eu disse, existem coisas perenes que não mudam, a liturgia em si não muda, ela por si já fala, por exemplo, a celebração eucarística já fala, mas algumas coisas podem ser incrementadas, né? Desde que não agridam aquilo que é próprio da liturgia, né? Então, você não precisa fazer comentário de uma coisa que explicitamente já está sendo revelada, mostrada, né? Algumas novidades podem ser inseridas sem grandes problemas, desde que, como disse, não agridam a liturgia. Muito bem. Estamos conversando com o Padre Valquimar Nogueira, ele é reitor do Seminário de São Pedro, comemora 100 anos do seminário. Estamos aqui na frente do prédio, esse prédio maravilhoso, histórico, construído por Dom Marcolino Dantas. Dom Marcolino Dantas, muito bem, que plantou essas pitangueiras que ainda dão pitangas. Perfeito. 89 anos aqui, essas pitangueiras. E uma outra pergunta que eu gostaria de lhe fazer: como sobrevive o seminário, né? Que as paróquias, por exemplo, realizam constantemente missas e essas missas, a parte dali se arrecada alguma coisa com coleta, com doações. Então, como é que sobrevive hoje o seminário de São Pedro e quantas pessoas têm que ser, digamos assim, mantidas pela obra do seminário? Eu acredito pessoalmente que um dos grandes desafios, além de outros, primeiro é formar bem, homens de bem, de qualidade, bons cristãos e bons padres. Um outro desafio é a manutenção do seminário. Para você ter ideia disto, já no início não havia condições para uma casa de moradia para os seminaristas, por isso o Dom Marcolino tanto esforço fez para construir esse prédio, e ele vive de doação, por isso o Dom Marcolino também fazia isso, pedia às pessoas para doarem para construir. E naquela época da inauguração deste prédio, quando o Dom Marcolino discursava no lançamento da pedra fundamental, estavam lá presentes o que nós conhecemos hoje como amigas e madrinhas do seminário. Está escrito lá, presentes tais e tais pessoas, também as madrinhas do seminário, que eram aquelas pessoas que doavam para a manutenção do seminário. Ainda hoje isso existe. Existe um grupo de senhoras, mais antigo e outro mais novo, que atua tentando conseguir fundos para a manutenção do seminário. Outra coisa é a doação na conta de energia.
por exemplo, que foi uma grande conquista que nós tivemos. As pessoas podem, a partir da sua conta de energia, fazer a doação do valor que quiser e vem descontado automaticamente sem nenhum sacrifício. É uma coisa muito prática. Um valor espontâneo. Espontâneo também. As paróquias também doam, os seminaristas também contribuem financeiramente e assim se mantém o seminário. Hoje tem quantos padres em formação aqui no Seminário de São Pedro? Aqui nós temos 51 seminaristas residentes e temos um estudando em Roma, se preparando para depois retornar e ensinar no seminário. 2 desses seminaristas serão ordenados diáconos agora no dia 19, quando encerraremos a Semana do Centenário, às 17 horas. Aproveito a oportunidade para convidar todos os que estão nos assistindo para participarem da missa de encerramento do centenário no dia 19, às 17 horas, na Catedral Metropolitana. Dia 19 de dezembro, às 17 horas, 5 horas da tarde. Isso, na Catedral Metropolitana de Natal, a nova catedral, como se chama. A nova catedral, o encerramento do centenário. E amanhã começa a exposição histórica do seminário, chamada... Dia 12, né? Dia 12, Dia Mostra Casarão de Ouro, Caminhos da História. Então, no caso hoje, dia 12, né? É isso. Entendeu? Hoje, dia 12. Agora, padre, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer. Você falou em Roma, me lembrei já do Papa Francisco, que é bastante carismático, é muito aberto. Ele abriu a igreja, acolheu muitas pessoas, muitos fiéis, que antes, de certo modo, se sentiam excluídos da própria igreja. E eu gostaria de saber, há algo em especial do Papa Francisco para com a formação dos padres, para com os seminaristas? Tudo. Alguma mensagem especial? Tudo. Ele fala tudo, frequentemente ele está em contato com seminaristas de Roma, de outros lugares. E ultimamente também ele se reuniu com um grupo de seminaristas e disse que a finalidade do seminário é formar para a espiritualidade, bons padres para servirem a igreja como Jesus Cristo, servidores de Jesus Cristo, não senhores, mas servidores. E eu me recordo que durante muito tempo atrás, coisa de 100 anos para trás, ou mais um pouco, você tinha uma faixa de pessoas com um poder aquisitivo maior, que às vezes o filho na fazenda lá, e muitas vezes o pai tinha vários filhos, aí um filho ou ia ser advogado quando não podia investir de alguma forma, outro filho podia se destinar para ser padre, tem até obras da literatura que falam sobre isso, mas aí passou-se um bom tempo depois disso, a gente observou que geralmente pessoas com perfil de mais dificuldade econômica, pessoas mais pobres, passaram a entrar para a igreja. Alguns até com uma oportunidade de conseguir, uma oportunidade de sobreviver mesmo, de sustentar diante das dificuldades pelas quais passou o nosso Brasil. Como é que está essa situação hoje? Tem mais pessoas da classe mais pobre, da classe média, da classe mais abastada, que se disponibiliza a esse serviço na Igreja Católica como padre? A maioria dos alunos que estão no seminário hoje e que estão nos encontros vocacionais para se prepararem para entrar no seminário são de pessoas simples, né? Um ou outro aluno são de pessoas de classe próxima da classe média, mas são pessoas na maioria simples e que ingressam tentando realmente ser padres. E a gente busca justamente isso. Qual é a motivação que ele tem para entrar no seminário? Isso é muito importante. Muito importante. Não qual é o propósito? Qual é o propósito? Se a motivação é uma motivação para realmente servir a igreja, servir o povo de Deus, é uma motivação importante. Se não é, nós aconselhamos a que ele busque um outro caminho, um outro estado de vida para servir bem a igreja como cristão. E quanto tempo leva a formação de um padre, de seminarista, até receber a batina e participar daquela missa de consagração? Isso, em torno de 10 anos. Esses dois que estão aí agora, por exemplo, eles começaram toda a caminhada, passaram esse tempo todo e vão agora ser ordenados diáconos. Em média, vão passar 6 meses de estágio pastoral numa paróquia para então ser ordenados sacerdotes. Que bacana. Antes disso, de entrar no seminário, tem 2 anos de acompanhamentos vocacionais mensais com aqueles que têm interesse de ingressar no seminário. Maravilha. Eu vou pedir que o padre Valcomar compartilhe com o nosso telespectador o contato do Seminário de São Pedro para pessoas que quiserem colaborar, que quiserem ajudar, que quiserem doar. Não é tanto o contato, algum telefone, ou rede social e também o endereço aqui do Seminário de São Pedro. E enquanto isso eu te entrego o kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares para a turma aqui do Seminário de São Pedro. Obrigado, farei um sorteio com os seminaristas. Olha aí. Bom, o nosso seminário fica aqui no Tirol, na Avenida Campos Sales, 850. A nossa rede social é Seminário São Pedro, no Facebook, e a página é seminariosampedro.org.br. O telefone para quem quiser doar também
Por exemplo, na conta de energia é 3615-2819. Então, 3615-2819 é o telefone do do seminário. seminário, onde a pessoa pode ligar e então dizer de que forma quer ajudar o seminário. Muito obrigado, Padre Valquimar. Eu que agradeço. Em seu nome eu parabenizo os 100 anos do Seminário de São Pedro. Muito obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado na Band Natal. Um grande abraço e até amanhã.